Olá! Nesse vídeo entraremos no assunto de captação, que são os dispositivos construídos junto ao manancial para a retirada de água. Nós falaremos primeiro sobre captação de água superficial. Então, nós veremos as estruturas e os dispositivos construídos ou instalados nos rios, córregos, lagos, para a retirada de água destinada ao abastecimento humano. Os mananciais superficiais são aqueles encontrados na superfície da terra. Vejam que, por isso, eles estão mais sujeitos à poluição e à contaminação, formados por parcela de água de precipitação ou pelo lençol subterrâneo. Portanto, rios e lençóis subterrâneos aquíferos estão ligados. O lençol subterrâneo alimenta o rio em épocas de seca e o rio alimenta o lençol subterrâneo com a água da chuva. Aí nós temos três tipos de mananciais superficiais: os rios perenes, que são aqueles que não secam, que sempre tem água fluindo, sem represamento, rios ao curso d'água com reservatórios de acumulação e também os lagos naturais, como citei na aula passada, o Lago Guaíba. Na primeira semana de aula nós vimos sobre a disponibilidade de água, vimos que no Brasil nós temos em geral uma boa disponibilidade de água superficial e é por isso que os mananciais superficiais são os mais utilizados para o abastecimento público. Temos uma NBR 12213 de 1992, que trata do projeto de captação de água de superfície para abastecimento público. Vocês têm acesso a essa NBR pelo site da biblioteca. Vejam que ela tem somente 5 páginas, então rapidinho vocês podem fazer a leitura. Eu vou deixar para vocês lerem um material que trata de 3 conjuntos de elementos e considerações relevantes para a escolha do manancial superficial e também do local de captação. Então, basicamente, ele trata dos tipos de estudos a realizar, traz todas as informações, levantamentos necessários, por exemplo, as estimativas de vazões, conhecimento da qualidade da água, dos usos da água, da topografia do local, também das condições a serem atendidas pelo local de captação. Ele vai dizer que tem que ser um local de fácil acesso, como deve ser esse terreno, a cota preferencial, fala que o local deve estar a montante da comunidade, traz também o que deve ser avaliado na inspeção de campo, também como deve ser feita a consulta à comunidade. Muito importante que o engenheiro saiba ouvir o pessoal da comunidade, principalmente os mais velhos, pois eles melhor que ninguém conhecem a realidade. Podem inclusive fornecer informações a respeito da história do curso d'água, seus níveis máximos, níveis mínimos, dados que dificilmente você encontra em outra fonte. Então isso também é muito importante. Então ele traz várias orientações necessárias para o estudo e concepção, estudo técnico, econômico e ambiental. Quanto ao local da captação, isso aqui é muito importante. A captação ela deve ser feita de preferência em trecho reto do curso d'água, ou, se isso não for possível, na margem externa do curso d'água. Assim, a gente evita a implantação da captação em trechos sujeitos ao acúmulo de sedimentos. Tipos de captação. Nós podemos ter 4 tipos de captação. A escolha vai depender do tipo de manancial, das vazões e também dos níveis de água. Então, nós podemos ter captação direta ou a fio d'água, captação com barragem de regularização de nível, captação com reservatório de regularização de vazão e captação em reservatórios ou lagos de usos múltiplos. A gente vai ver cada um desses tipos de captação e o que leva à adoção de um ou outro tipo. Primeiro tipo de captação, captação direta, também chamado de captação a fio d'água. Esse tipo de captação é utilizada quando o rio apresenta uma vazão mínima outorgável superior à vazão de demanda, então não é necessário fazer acumulação de água, e além disso, esse manancial, esse rio, apresenta um nível de água suficiente para o posicionamento do dispositivo de tomada, que pode ser uma tubulação de tomada ou uma caixa de tomada. Então aqui nós temos um exemplo de sistema que utiliza captação direta, nesse caso que utiliza o rio Guarita. Então aqui nós temos o sistema que abastece Palmitinho, Vista Alegre, Itaquaruçu e também Pinheirinho do Vale. Segundo tipo de captação, captação com barragem de regularização de nível ou simplesmente barragem de nível. Esse tipo de captação é utilizado também quando o manancial
possui vazão mínima outorgável superior à vazão de demanda. No entanto, quando esse manancial não possui nível de água suficiente para o posicionamento do dispositivo de tomada. Então, se constrói essa barragem de nível. É o caso do sistema que abastece a cidade de Frederico, o sistema do Lajeado Pardo. Então, aqui nós podemos ver a barragem de nível. Então, o objetivo dessa barragem não é fazer o acúmulo de água, e sim apenas aumentar o nível para possibilitar a captação. Terceiro tipo, captação com reservatório de regularização de vazão, destinado prioritariamente para o abastecimento público de água. Os reservatórios de regularização de vazão, eles são construídos quando a vazão mínima do curso d'água é inferior à vazão de captação necessária. Mas, claro, a vazão média tem que ser superior à vazão de captação. Então, nesse caso, se constrói uma barragem de maior altura, que é a barragem de nível, né? E com isso o sistema vai acumular água durante os períodos de chuva para depois liberar essa água no período de estiagem. Assim, a captação de água pode ocorrer em qualquer época do ano. Então, a gente faz a regularização das vazões naturais. Aqui, como exemplo, nós temos imagens dos reservatórios que abastecem a cidade de Santa Maria. Temos aqui à direita as barragens e reservatório Saturnino de Brito, que é a mais antiga de todas, construída em 1930. Aqui temos Rodolfo Costa e Silva, em Val de Serra, e Vacacaí Mirim. E por último, captação em reservatórios ou lagos de usos múltiplos. Temos aqui o caso do Lago Guaíba, em Porto Alegre, que é utilizado há bastante tempo já para o abastecimento público, mas além desse uso tem vários outros, como a pesca, navegação, recreação, também a diluição dos esgotos. Vou deixar aqui também um artigo para quem quiser ler um pouco mais sobre esse assunto do Lago Guaíba.